Vamos à resposta? O boia-fria é um trabalhador eventual. O boia-fria não é empregado. Ele é exatamente denominado de boia-fria porque ele é contratado para trabalhar naquele dia exclusivamente naquela fazenda. E ele leva embaixo do braço a sua marmita com a sua comida. Como ele trabalha de sol a sol, ele no meio da plantação, ele abre a sua comida e se alimenta. E a comida está fria. E um dos nomes da comida é boia, por isso o nome é boia-fria. Terminado aquele dia, ele recebe o seu pagamento. No dia seguinte, ele pode trabalhar ou não. E se trabalhar, irá para uma outra fazenda, de um outro empregador, de uma outra propriedade para executar os seus serviços. Como ele tem uma diversificação de tomadores, a prestação dos seus serviços são de natureza esporádicas, isto é, não são repetitivos. Vamos para a nossa próxima questão. O empregador rural pode ser uma pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore atividade agroeconômica não compreendida na CLT. 2. O empregador rural pode ser uma pessoa física ou jurídica desde que explore a indústria e o comércio. 3. Não existe grupo econômico rural. 4. Rural é aquele que trabalha na área geográfica rural. Valendo? Vamos à resposta? O empregador rural pode ser uma pessoa física ou jurídica. Lembra, a pessoa física se chama produtor, jurídica, as fazendas. Proprietária ou não, que explore atividade agroeconômica não compreendida na CLT. Quais são as atividades compreendidas na CLT? As indústrias, aquelas que passam da transformação do produto e retiram sua natureza de matéria-prima. Toda vez que ele comercializar um produto e mantiver a matéria-prima, isso é, passando por uma única transformação, ele continuará como empregador rural. A pequena industrialização, como descascar, descaroçar, cortar, ensacar, embalar, pasteurizar, se for o leite, ainda é possível o enquadramento como rural. Passando desta transformação ou perdendo a natureza de matéria-prima, ele deixa de ser empregador rural. Vamos à nossa próxima pergunta. Marque a alternativa incorreta. O empregado rural trabalha em prédio rústico ou propriedade rural, mesmo que situada em área geográfica urbana. 2. São requisitos do empregado rural: pessoalidade, subordinação, natureza não eventual dos serviços, onerosidade e trabalhar para empregador rural. 3. O empregado rural tem direito às horas extras se trabalhar além da jornada legal ou contratual. 4. O empregado rural não tem direito ao adicional noturno. Valendo? E a resposta é? Foi fácil. O empregado rural não tem direito ao adicional noturno? Claro que ele tem. Nós vimos que o adicional noturno dele é de 25%, que é diferente do adicional noturno do empregado da CLT. Vamos à nossa próxima pergunta? A respeito do trabalho noturno do rural, é correto afirmar que 1. O adicional noturno de 25% e o horário noturno das 20 às 4 para a pecuária ou das 21 às 5 para a agricultura. Isso está correto? 2. Adicional noturno de 20% e o horário noturno das 22 às 5 para a pecuária ou das 20 às 4 para a agricultura. 3. Adicional noturno de 25% e o horário noturno das 22 às 5 para a pecuária e de 20 às 4 para a agricultura. 4. Adicional noturno de 20% e o horário noturno das 22 às 4 para a pecuária e de 20 às 4 para a agricultura. Cheia de números a questão. Valendo? E a resposta é? 1. O adicional noturno é de 25%. O horário noturno da pecuária, de 20 às 4. Eu sempre decoro assim. Pecuária, pecus, vem do latim, significa boi. Boi tem quantas patas? 4.
Um dia tem quantas horas? 24. Então, pecuária, das 20 às 4. Agricultura é só somar. 20 mais 1, 21. 4 mais 1, 5. Agricultura. Essa é a resposta correta. Próxima pergunta. O aviso prévio do rural, 1. É de 30 dias e quando o trabalhado e o rural for o notificado da despedida imotivada, terá direito à redução de 2 horas por dia sem prejuízo do salário? 2. É de 30 dias e quando o trabalhado e o rural for o notificado da despedida imotivada, terá direito à redução de 7 dias consecutivos sem prejuízo do salário? 3. É de 30 dias e quando o trabalhado e o rural for notificado da dispensa imotivada, terá direito à redução de 1 dia por semana sem prejuízo do salário? 4. É de 30 dias e quando o trabalhado e o rural for o notificante da despedida imotivada, terá direito à redução de 7 dias consecutivos sem prejuízo do salário. Valendo? Vamos à resposta? O aviso prévio, quando o trabalhado e ele for o notificado, portanto, quando ele pedir demissão, ele não tem direito, ele tem que ser o notificado. E for trabalhado, o rural tem o direito à redução de 1 dia por semana. Essa é uma regra diferente, porque o empregado urbano é tratado de forma diferenciada. Para o urbano, reduz-se 2 horas por dia ou 7 dias consecutivos sem prejuízo do trabalho, enquanto para o rural, 1 dia por semana. Vamos à próxima. Acerca do intervalo para repouso do trabalhador rural. 1. O empregado rural tem direito ao intervalo intrajornada, interjornada e ao repouso semanal remunerado, salvo, neste caso, quando também for meeiro, parceiro ou arrendatário. 2. O empregado rural não tem direito ao intervalo intrajornada para repouso e alimentação. 3. O empregado rural cujo trabalho é intermitente não pode ter intervalo superior a 2 horas. 4. O empregado rural não tem direito ao intervalo entre 2 dias de trabalho. Valendo? Vamos à resposta? O empregado rural tem direito ao intervalo intra, que é o de almoço, que é entre um dia e outro, e ao repouso semanal. Quanto ao repouso, ele só tem direito à remuneração dele se ele não for também arrendatário, meeiro e parceiro. Se ele for arrendatário, meeiro e parceiro, apesar de ter direito ao repouso, não terá direito à respectiva remuneração. Vamos à nossa próxima pergunta. Marque a alternativa correta a respeito do rural. É vedado o contrato misto, isto é, 2 contratos, um civil e outro de trabalho, ambos efetuados entre empregado e empregador rural? 2. O empregado não pode ser também parceiro em plantação subsidiária ou intercalar com o empregador. 3. O empregado pode ser também parceiro, meeiro ou arrendatário em plantação subsidiária ou intercalar com o mesmo empregador. 4. Não pode o empregador contratar o empregado rural por prazo determinado para parte da safra. Valendo? Vamos à resposta? O empregado pode ser também parceiro, meeiro ou arrendatário em plantação subsidiária ou intercalar com o mesmo empregador. É isso que faz o contrato misto, é ele ter ao mesmo tempo um contrato de emprego com o seu empregador e numa outra terra, ou na mesma terra, mas numa outra cultura intercalar, que pode ser entre safras, ele e o seu empregador entram em parceria ou em sociedade, ou ele entra como arrendatário. Então, esta é a resposta. Vamos à nossa próxima? Assinale a alternativa incorreta. De acordo com a Constituição, não incide a prescrição parcial sobre os contratos vigentes dos rurais. 2. A Constituição estendeu aos rurais os mesmos direitos dos urbanos. 3. Os empregados rurais têm direito ao adicional de periculosidade e de insalubridade. 4. Os rurais têm direito ao vale-transporte. Valendo?
Vamos à resposta? De acordo com a Constituição, não incide prescrição parcial. Eu disse para vocês que isso foi no passado, que a Constituição foi reformulada e que agora os rurais têm a mesma prescrição do urbano. Isso é a prescrição extintiva, de 2 anos, que é contada a partir da extinção do contrato, e a prescrição parcial, de 5 anos, que é computada na vigência do contrato. Vamos à nossa última questão. Marque a alternativa incorreta. De acordo com o Decreto 73626 de 74, o empregado rural que se tornar incapacitado em virtude de idade avançada ou enfermidade pode ser despedido por justa causa. 2. De acordo com a Lei 5889 de 73, o rural com menos de 16 anos pode receber metade do salário mínimo. 3. A Lei 5889 de 73 só prevê pausa alimentar para jornadas acima de 6 horas diárias. 4. A Lei 5889 de 73 exclui o rural da CLT, assim como o artigo 7º-B da CLT. Valendo, é para marcar a incorreta. E a resposta é: a Lei 5889 exclui o rural da CLT. Ao contrário, o artigo 1º da lei diz: aplica-se a CLT ao rural naquilo que não colidir com a presente lei. De fato, a CLT tentou excluir o rural parcialmente dela própria, mas a lei do rural não o fez, mandou aplicar. E como a lei do rural é de 73, portanto posterior, nós temos uma revogação parcial da linha B do artigo 7º. Bom, nós estamos agora no final e vamos descobrir quem é o nosso vencedor. E é uma vencedora. A nossa vencedora é a Mayra. Parabéns, Mayra! Os seus livros do seu quiz jurídico, que você passe no seu concurso e estude bastante. Eu quero saber dos nossos alunos do Pretório, como é que vocês foram? Foram bem? Acertaram as questões? O que vocês acharam? Fomos bem, acertamos as questões e respondemos em conjunto. Que bom! Todas as questões, 100%? Tiramos 10? 100%. Ah, parabéns! Bom, nós estamos encerrando mais um programa Apostila. Meu nome é Vólia Bonfim, sou juíza do trabalho. Até logo!